Alô, boa tarde, Renato Rodrigues. Gente, eu vou mostrar os vídeos para vocês, primeiro, sobre como foi a reação da Mani ao saber, né, ao ver o Davi falando que os dois estavam apenas se conhecendo, quando ele deu aquela entrevista lá na Ana Maria Braga. Acharam aí o vídeo? Achou? Pode soltar, então. Porém, no dia seguinte à vitória, o já milionário Davi negou em rede nacional que vivia uma união estável. Ele disse que estava conhecendo Mani. Naquele momento foi muito duro ouvir tudo aquilo, sabe? Porque foi querer desconstruir tudo que a gente viveu em tão pouco tempo. Foi, acho que 24 horas após, né, a saída do reality. Foi muito difícil ouvir aquilo, foi muito duro. Muito duro ouvir aquelas palavras dele. Você não entendeu muito, porque ao longo do programa o Davi falava muito sobre você. O Davi fazia planos. Ele falava que queria viajar com você, né? Que iria morar num condomínio de luxo. O que aconteceu depois que Davi Brito recebeu um prêmio milionário? De repente, o amor desapareceu. Chuva de brita. Não é, meu amor? Pedal aí, ó. Eu acho que eu deixei de fazer parte dos planos dele. Porque em tão pouco tempo, até o penúltimo dia, foi o último dia, penúltimo dia, se eu não me engano, eu ainda consegui olhar pra ele e ver amor no olhar. Mas depois eu não conseguia ver mais nada. Eu olhava, né, os vídeos que ele falava. Achei bem forte o que ela falou no final, né? Que ela olhava pra ele e no final ela não conseguia ver mais nada. Gente, a Mani, eu não sei por que ela decidiu falar só agora, né? Mas ela não escondeu nada. Tudo que foi perguntado pra ela, ela respondeu. E aí, não só ela, mas também a mãe da Mani. Por quê? Durante a entrevista ela é bem longa, não consigo mostrar toda ela aqui pra vocês, mas tem lá no R7, você pode acessar, pode assistir no Play Plus também na Record. Na entrevista, gente, ela fala assim que quando eles se conheceram num dia, 3 dias depois ela fez o convite pro Davi morar com ela. E que antes disso o Davi não tinha acesso à televisão, ele não assistia à televisão, passou a assistir depois que foi morar com ela. E que fez a inscrição dele no BBB e tudo mais, e disse pra ela que quando ele saísse do BBB, ele estava entrando casado e iria sair casado. E, enfim, durante todo o reality, a gente via ele falando muito sobre a Mani, né, sobre a esposa dele, como ele falava, né, com orgulho, e a gente admirou muito, né, o Davi por isso também, por esse comportamento dele, esse comprometimento dele com a Mani. E quem ficou muito chateada com o Davi, além, obviamente, da Mani, foi a mãe da Mani. Foi a sogra do Davi. Desculpa, gente. Foi a sogra do Davi. Ela chamou o Davi de ingrato. Ela disse que o Davi foi ingrato, porque até hoje ela não recebeu um telefonema do Davi. Ela detonou o Davi, gente. A gente vai ver agora o vídeo da mãe da Mani falando sobre o término aí da Mani com o Davi. Vamos ver. É a dona Josi que vai falar. Pode. Davi, que era tratado por dona Josi como um filho, ela achou que merecia uma satisfação depois de tudo. Esperei, mas não obtive. A senhora sentiu aqui no coração? Senti, chorei, até hoje ainda choro. É ingratidão mesmo. Então ela fala que tratava o Davi como filho, né? Que até hoje o Davi não deu um telefonema para ela para falar, para dizer, né? Se ela, olha, não deu certo com a sua filha, mas agradeço o que a senhora fez por mim, por ter me abrigado, né? Por ter me recebido na sua família. Nem digo assim por amor à Mani, né? Mas pela consideração pela pessoa mesmo. E ela diz que até hoje ela chora. Que eu acho que no fundo ela esperava receber essa ligação do Davi. Mesmo que não tivesse dado certo aí o relacionamento com a filha dela, né? Com a Mani. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, gente, no chat. Renato Rodrigues diz que a Mani tá mentindo, que foi ela que terminou com o Davi.
Bom, a verdade mesmo, só os dois sabem, né, gente? O que eles contam pra gente é o que a gente tem acesso, mas a verdade mesmo é só, né, o que eles conversaram, os dois sabem. O Davi sabe, a Mani sabe, né? Ó, a Júlia Cristine, boa tarde, Júlia. Paulo Araújo disse que ela só não falou daquele empresário que estava com ela, falando que o dinheiro do Davi era dele também. Vanessa Botelho, já se passaram 6 meses. Ela e Fritz querem voltar com esse assunto. Mulher maquiavélica. Vanessa Botelho, Fritz, não. Mari, gente, esqueçam esse mentiroso. A Valéria Santos disse que esse Davi nunca me enganou. Aí já tem gente que acha o contrário. A Viviane Ribeiro disse que essa Mani se faz de vítima, porque só agora está falando a respeito. Milena Dias disse que o Davi não passa de um moleque. Bom, gente, teve gente falando aí do empresário, né? E a Lorena Coutinho, que é a repórter do Domingo Record, perguntou para a Mani sobre esse documento, sobre esses contratos que a Mani teria fechado para o Davi sem o consentimento dele. É o último vídeo agora da Mani. Pode colocar no ponto aí que a gente vai assistir agora, porque esse vídeo que a gente vai ver, gente, teria sido... foi uma das especulações sobre o término do relacionamento dos dois. Né? Disseram que o Davi tinha ficado muito bravo, muito irado por conta disso, e por isso que eles terminaram. Mas esse documento realmente existiu? A Mani nunca tinha falado sobre esse assunto, e ela falou com exclusividade para a Record. Aumenta o volume aí e assiste agora sobre o tal documento, sobre o tal empresário. Vamos ver, pode rodar. Nossa. Ele terminou a relação. Ele terminou a relação comigo. Na época, boatos deram conta de que Mani teria fechado um contrato de publicidade sem o consentimento do companheiro. E ele não gostou. Você levou esse documento pra ele? Não houve, eu nunca levei documento nenhum. De muitas mentiras que falaram sobre o término, sobre mim. Essa foi uma das mentiras. Esse documento não existe? Não existe. Isso não existe. Isso nunca existiu. E ele também nunca falou sobre esse documento? Não. Mas também nunca desmentiu, né? Deixou as pessoas pensarem o que elas queriam sobre mim. Isso foi o que me doeu muito. Que as pessoas acusaram minha família, me acusaram. Que a gente é uma quadrilha, que a gente montou um plano, né? Pra retirar dinheiro. Então ela falou que na época foram muitas mentiras. Dentre elas, essa sobre esse contrato, sobre ela, a Mani querer gerenciar a carreira do Davi. E aí a gente sabe, porque é público, né, que houve muita briga entre a mãe do Davi, a irmã do Davi, a Raquel, e a Mani. Então, antes do Davi se sagrar aí, né, depois que ele se sagrou aí milionário, quem que vai cuidar das redes sociais? Quem que vai cuidar dos contratos publicitários? E aí houve aí esse estresse entre, né, essas partes interessadas. E aí, gente, a Mani, ela deu detalhes, né, durante a entrevista e falou que ela resolveu se dar um tempo, né, que ela ficou muito chateada, muito magoada com a repercussão, com o comportamento do Davi depois do BBB, e que ela resolveu falar no tempo dela, que é agora, foi esse momento aí que ela resolveu soltar tudo, né, para a imprensa. E ela disse o seguinte, ó: sempre fui muito reservada. Não gosto de falar sobre vida pessoal. Eu ainda estava tentando conciliar tudo o que tinha acontecido e preferi me calar. Não porque eu estava errada, mas preservando meus sentimentos. E assim, uma coisa que eu achei bacana na entrevista foi que a Mani, em nenhum momento, ela se dirigiu ao Davi de forma pejorativa. De chamar ele de... Vou só citar aqui. Ela não chamou ele de idiota, ela não chamou ele de traidor, ela não chamou ele de nada disso. Ela falou dela, sabe? De como ela se sentiu, que foram mentiras. E até foi perguntado para ela assim, você se arrepende
de ter tido esse relacionamento com o Davi, ela falou que não, que ela faria, inclusive, tudo de novo. Porque o que a gente faz de bem pelo outro diz mais sobre a gente do que sobre o outro. Achei legal isso, porque, né, ela fala que ajudou o Davi mesmo, falou, né, que dentro do reality show, que a Mani ajudava muito ele, que ela era parceira dele, que o carro que ele trabalhava como motorista de aplicativo, como Uber, era o carro dela. Então, eu achei bacana essa parte da história, que ela não... Ela fala do Davi com dor, com mágoa. Porque eu acho que ela ainda ama o Davi, gente. Eu fiquei nessa sensação ainda que ela ainda tem sentimentos pelo Davi. E ela não falou com raiva dele. Ela falou magoada por ter... Inclusive, assim, porque ela falou que na época, essas notícias dela querer o dinheiro dele, dela estar com ele por causa do dinheiro... Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque, né, quando os dois se conheceram, os dois estavam pobres, né? E aí ele se sagrou milionário. E quando saíram aquelas manchetes dizendo que a Mani estava armando algo para ficar com o dinheiro do Davi, ela ficou muito magoada. Ela disse, nossa, trataram a mim e a minha família como se nós fôssemos golpistas. E ele não foi em nenhum momento me defender. Ele deixou as pessoas pensarem o que quisessem. Isso me magoou. Eu acho que nem foi o fato dele não querer ficar com ela, mas a forma com que ele agiu depois do BBB, de não deixar as claras, sabe? De deixar tudo meio que por isso mesmo, né? De virar as costas pra ela. Que assim, gente, pensando bem, tá? O cara ganhou 3 milhões de reais. Ganhou carros dentro do BBB. Custava ele dar um carro pra Mani? Mônica, mas ele não tem obrigação. Não, não tem obrigação. Mas foi a pessoa que ajudou ele a chegar até ali. Seria bonito da parte dele, né? Faria tanta diferença, assim, no orçamento dele. Um cara que falou... Na semana passada, no mesmo programa, que tá com patrimônio de 10 milhões de reais? Acho que não, né? Olha, Dani Costa disse o seguinte aqui no nosso superchat.